Ora, essa é a moeda de troca para que o Trump não classifique o Comando Vermelho e o PCC como organizações narcoterroristas. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Faz a tua parte porque a briga é pesada, né? Quando a gente fala de luta do bem contra o mal aqui, né? O que tem que ser compreendido é que o mal não é só traficante que mata pastor, não. O mal tem muitos braços, né? E uma coisa que é muito clara é justamente isso. As maquinações do diabo são feitas de formas diferentes, a partir de frentes diferentes, métodos diferentes e pessoas diferentes. Existe, e a gente vê, claro, esse mal evidente, né? Esse mal que mata pastor, que desaparece com as pessoas que não seguem as regras do tráfico, que mata a mulher porque elas não quiseram se relacionar com o traficante. Essa é violência tangível, que, claro, é um problema sério no Brasil. Mas o problema do Brasil vai muito além disso. Há uma outra faceta do mal, que é parte do problema que o país vive, mas é um mal praticado de uma maneira de uma maneira diferente, uma maneira menos visível, que nem sempre aparece. Mas que quando a gente enxerga, quando a gente tem uma janela, a gente vai vendo que o poder e a influência são enormes. Justamente, inclusive, com as mesmas pessoas, junto às mesmas pessoas com as quais essas facções criminosas têm influência. Por isso eu fico muito satisfeito e eu não sinto nenhum demérito, às vezes, em tomar, como eu disse aqui, reveses nos Estados Unidos. Pô, pensa só, cara. Eduardo e eu, nós somos dois homens comuns. Nem mandato o Eduardo tem mais. Lutando contra cartéis de drogas multibilionários, quiçá multitrilionários em movimentação. Certamente multibilionários, mas também contra empresários multibilionários que servem a esse mesmo mal. Eu não tive nenhuma surpresa ao apurar quem está por trás dessa reunião entre Lula e Trump mais uma vez. Mais uma vez. Eu tô falando dele. Ninguém mais, ninguém menos do que o Joesley Batista. Joesley Batista, o mesmo que trabalhou para a retirada da Magnitsky. O mesmo Joesley Batista, que aliás a gente nunca pode esquecer, admitiu ter pago 70 milhões de dólares em propina pro Lula. Você pode ter esquecido. O eleitor do Lula pode ter esquecido. Mas eu me lembro do Joesley Batista admitindo em depoimento que deu 70 milhões de dólares em dinheiro numa conta pro Lula e 80 milhões de dólares para Dilma. Ou o contrário, ele não se lembra de tanta propina que esse cara pagou. Tem o vídeo aí, produção, para quem não lembra? Na fase do presidente Lula, depois a fase do presidente Dilma. Na fase do presidente Lula, chegou acho que nos 80 milhões de dólares. Depois na Dilma chegou nos 70. Ou ao contrário, 70 do Lula, 80 da Dilma. Na mesma conta? Eu abri duas contas, tudo conta então, minha. Mas você já tinha conta ou abriu especificamente para deixar o dinheiro do Guido lá? Eu chamava, eram umas continhas que não tinha pra gente nada lá. Sim. Eu que controlava e tal. Eu tinha uma, eu comecei a usar. Aí depois eu abri outra, foi quando a presidente Dilma ganhou. Disse assim, aí eu perguntei, falei que ele continuou ministro, né? Ele era ministro do Lula, continuou ministro da Dilma. Só pra gente voltar aqui. Só para lembrar aqui, ele tá falando de Guido Mantega, aquele que também foi contratado por Daniel Vorcaro. Só para deixar claro. Essa conversa que você se entendeu com ele foi em que ano? 2009. 2009. Aí o governo Lula acabou em 2010. Quando acabou o governo Lula tinha quanto na conta, você lembra? Então, é 70 ou 80? 80. Eu acho que a do Lula, sim, a da época do Lula parou em 70 e a da época da Dilma parou em 80, chegou em 80. E qual? Milhões de dólares de propina numa conta do Joesley, comandada pelo Joesley Batista, tamanho o grau de intimidade entre eles. E como é que foi o uso desses valores? Porque... Depois gastou toda a campanha. Mas chegou... Só foi ser usado em 2014 ou antes teve algum uso? Teve duas movimentaçõezinhas que o Guido me pediu, uma de 5 milhões para me investir numa empresa e uma de 20 milhões que eu mandei para uma conta que um ano depois voltou. Eu não sei para que foi esses 20 milhões, um ano depois voltou, da mesma conta para o mesmo lugar.
E essa de 5, eu comprei um bonde, um debênture de uma empresa, que depois não pagou, inclusive foi convertido em ações e perdeu o dinheiro. E foi ele que indicou pra você? Você não sabe por que ele... Não sei. Tá nos anexos aí, chamava Pedala. Equipamentos esportivos. Pedala e equipamento esportivo. Eu acho que era um negócio de internet. Então foi ele que pediu, né? Isso. Então, aí tirando essas duas... Eu acho que era negócio de internet. Venda pela internet. Venda pela internet. Tá. Ok. Então chegou. Eu vou parar por aqui. Depois vocês assistam esse vídeo completo. Me faz um favor, Micael. Dá um retweet nesse vídeo. Fala, só coloca assim em cima. Este foi o vídeo que eu passei no Paulo Figueiredo Show de hoje, para vocês relembrarem. Para quem não me segue no X, é @pfigueiredo08. Quer dizer, a minha conta, 8ª conta, bloqueada, né? E tem gente dizendo que está sendo perseguida porque durante 15 dias teve a suspensão do seu perfil nas redes sociais. Imagina. Bitch, please. Essa é a minha 8ª conta no X. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. As outras todas continuam bloqueadas, não foram devolvidas nunca. Mas o meu ponto não é nem esse. O meu ponto é o seguinte. Este mesmo homem que vocês viram no vídeo é a pessoa responsável por essa reunião entre Lula e Trump. De novo, Joesley Batista, o dono da JBS, que foi preso na Operação Lava Jato por crimes como esse que ele admite em vídeo. Foram os irmãos da JBS, o Joesley e o Wesley, especialmente o Joesley, que não só marcou a reunião com Trump, mas pasmem. Eu falei aqui no primeiro bloco que teria anunciado um negócio envolvendo terras raras brasileiras. Quem seriam os empresários por trás desse negócio de terras raras? Os irmãos Batista. E é isso mesmo que eu estou dizendo. Os irmãos já controlam o processamento de proteína animal no Brasil e nos Estados Unidos. No Brasil, dominaram tudo. Nos Estados Unidos, eles têm 25%, se eu não me engano, de toda a proteína animal dos Estados Unidos. Eles têm uma quantidade enorme de investimentos no mundo inteiro, inclusive poços de petróleo na Venezuela. E é contra essas pessoas que a gente tem que lidar. São essas pessoas que vêm trabalhando incessantemente para reverter todos os nossos esforços aqui nos Estados Unidos com uma quantidade colossal de dinheiro. Essas pessoas agora seriam as responsáveis por esse investimento em terras raras que estaria sendo feito e anunciado por Lula e Trump de acordo com as informações que eu recebi. E nessa operação todo mundo ia sair ganhando. A JBS ia conseguir mais um negócio de bilhões de dólares, ia conseguir leverage com o governo americano, os Estados Unidos ganhariam acesso às terras raras no Brasil, e o Lula, o que o Lula ganha com isso? Ora, essa é a moeda de troca para que o Trump não classifique o Comando Vermelho e o PCC como organizações narcoterroristas. Entenderam como tudo se conectou? E é óbvio que a gente faz, volto a dizer, tudo o que a gente pode contra um poder financeiro, ordens de magnitude infinitamente acima de tudo que a gente tem e tudo que a gente pode. Há quem... Porra, vocês vêm com os graus de difamação. Agora eu sou funcionário do Gilmar Mendes, mas eu já teve difamação de que eu era funcionário da JBS. Não basta eu sentar a porrada no Gilmar Mendes aqui, todos os programas, eu sentar a porrada na JBS, todos os programas, não basta. Não basta eu ser uma pedra no sapato no interesse de todas essas pessoas. E sim, somos uma pedra no sapato, porque nós temos feito tudo que está ao nosso alcance para que ao menos uma parte da administração Trump dê à JBS o que ela merece. Uma parte da administração Trump está, sim, muito atenta, e nós continuamos fazendo tudo que nós podemos nessa direção
para entender o quão nociva a JBS é, se não para o mundo, para os Estados Unidos. E é engraçado, porque às vezes as pessoas pensam, o governo Trump é uma coisa uniforme. Se o Wesley está conseguindo marcar uma reunião com o Trump, é porque todos os braços do governo Trump trabalham em favor dos Wesley, mas não. O governo dos Estados Unidos é uma máquina imensa. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.